Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você está desse lado mais uma vez nesse nosso canal Ernesto Kangondo, onde partilhamos a palavra de Deus e as temáticas voltadas para o desenvolvimento pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa segunda série de vídeos. Após termos terminado sobre os frutos do Espírito Santo, nós vamos agora para o livro de Efésios, do seu capítulo 6, do versículo 10 ao 18, e vamos falar sobre as armaduras de Deus. As armaduras de Deus que representam todos os recursos à disposição de cada cristão para poder então fazer frente a essa vida cotidiana, fazer frente a essa decisão que nós tomamos de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nos coloca de frente com Satanás, o nosso adversário, o qual temos que combater todos os dias e ainda assim permanecer até que Ele, o nosso Senhor, venha. Então hoje é o estudo introdutivo, e nesse estudo introdutivo nós queríamos perceber o que são as armaduras de Deus e por que temos necessidade de nos fortalecermos no Senhor. Abra então este mesmo livro escrito pelo apóstolo Paulo, no seu capítulo de número 6, Efésios, versículo 10 e o versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esse é o texto introdutório para o estudo sobre as armaduras de Deus. Como já avançamos, as armaduras de Deus são recursos, são armas que nos ajudam a combater o mal. Nestas figuras que você pode observar a imagem do soldado romano, no qual o apóstolo Paulo se baseou. O contexto da ideia do apóstolo Paulo era mostrar para os nossos irmãos lá em Éfeso, e para todos nós que podemos agora acompanhar, que o reino espiritual é real. Ele é muito mais real que o reino físico. E muitas lutas que nós tratamos aqui, na verdade, não se tratam de lutas carnais, apesar de se manifestarem na carne, mas são lutas que partem das esferas espirituais e se manifestam no mundo físico. Então essas armas nos ajudam a nos posicionarmos diante desta árdua e severa batalha. Então a grande questão é: qual é a necessidade que temos de nos revestir no Senhor? Qual é a necessidade que temos de tomar sobre nós as armaduras de Deus? Eu queria que você tomasse nota, porque o primeiro ponto pelo qual nós temos que nos revestir das armaduras de Deus está justamente no versículo 11. Para quê? Para resistirmos às astutas ciladas do diabo. Meu irmão, minha irmã, não queira você confundir as estações. Satanás é um sujo, desgraçado, pilantra, feiticeiro, mas também um grande astuto. Satanás é muito inteligente e ele conhece as nossas fraquezas. Satanás não é onisciente, mas com base nas experiências que vivemos nesta vida e com base nos demônios que ele tem espalhado, ele conhece as nossas fraquezas e ele sabe aquilo que chama a nossa atenção. Por isso, não adianta você pensar que sozinho você pode contra Satanás, e não adianta você pensar que Satanás é burro. Sem as armaduras de Deus, você não vai resistir às astutas ciladas do diabo. Por que que elas são astutas? Porque Satanás pega naquilo que nós gostamos. Por que que elas são
astutas, porque Satanás vem de mansinho, ele vem de fininho. Satanás é como um rato, ele enquanto morde sopra, enquanto fere ele sopra, e quando você percebe, a ferida se alastrou e você está apodrecendo. Se não quer que isso aconteça com você, revista-te das armaduras de Deus. O segundo ponto pelo qual devemos nos revestir das armaduras de Deus seria então, porque a nossa luta não é contra a carne. Se não é contra a carne, é contra os principados e potestades. Satanás tem um reino organizado. Os principados, para você ter uma ideia, eles trabalham lá nos lugares celestiais para confundir as nações, para perturbar as nações e trazer guerra e desolação ao mundo. Todavia, as potestades, elas são aquele time do diabo, aquele grupo dos demônios que se dedica a atrapalhar a obra do Senhor Jesus Cristo dentro e fora da igreja aqui nesta terra. Então Satanás tem um reino devidamente estruturado para combater qualquer cristão. Daí que, se um cristão não está revestido, ele vai confundir as estações. Você olha para um bruxo e consegue contemplar. Você olha para quem te fala mal e consegue contemplar. Você olha para a enfermidade e você sente na pele. Mas atenção, é simplesmente uma sombra daquilo que é tão real quanto o mundo espiritual. Então não vá na luta contra os homens. Não odeie quem te odeia. Não tente praticar mal contra quem pratica mal contra você. É uma questão espiritual. Vai na garra, vai na fé, vai na oração. Porque se você for na carne, você nunca vai encontrar Satanás, porque ele é espírito e precisamos combatê-lo com as armas espirituais. O terceiro ponto pelo qual precisamos nos revestir com as armaduras de Deus tem a ver com a questão de que nós precisamos resistir no dia mau e permanecer firme. O mestre avisou: no mundo teríamos aflições, mas que apesar disso devêssemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ninguém vai escapar às aflições. Talvez nesse momento que você me ouve, você esteja atravessando uma grande aflição. Se você não estiver revestido das armaduras de Deus, você não vai resistir às aflições. Você não vai resistir ao dia mau. O dia mau chega para todos. Talvez você já tenha passado por ele, talvez você esteja passando e talvez, meu irmão, você venha a passar. E quando isso acontecer, lembra, busque as armaduras de Deus, porque só elas vão te ajudar a resistir e a guardar a tua fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso, as armaduras de Deus têm como a sua fonte o Espírito Santo, mas o meio para adquirirmos essas armaduras é através da cruz. Ninguém será revestido com o poder grandioso de Deus se não se render à cruz, se não se render à morte vicária de Jesus Cristo e não aceitar a remissão dos seus pecados através do seu sangue. Este é o primeiro passo. Quando então reconciliamos-nos com Deus através da aceitação da morte e ressurreição e da lavagem com o sangue do Cordeiro, aí sim o Espírito Santo está preparado para agir em nossa vida e nos revestir com as armaduras de Deus que Ele reservou apenas para os seus filhos, aqueles que são chamados pelo seu nome. Eu sei que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Se você não é, eu convido você a ser, porque é a melhor decisão que você pode tomar nesta vida. Por isso, fique conosco nos próximos vídeos para então falarmos desses recursos, dessas armaduras que vão nos ajudar a fugir das armadilhas de Satanás. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amen.